boa Boa noite. noite, Brisa, tudo jóia? Tudo jóia, e você? Obrigada por ter aceitado o convite. Ah, imagina, é um prazer. E essa live, Juliana, proposta é para as meninas que estão inscritas na academia, para elas entenderem e terem uma visão mais integrativa da saúde da mulher, que é muito da orientação que você me dá, da sua visão, que está muito alinhada com a minha visão também, mas eu queria uma pessoa específica da área, né, que tem esse conhecimento para trazer para elas. E aí eu queria saber a sua visão da saúde da mulher, como nós podemos ajudá-las a fazer melhores escolhas, a se cuidarem, né? Se quiser contar um pouquinho da sua história, se apresentar, fica à vontade. Certinho. Pessoal, meu nome é Poliana Bergamin, eu sou engenheira de alimentos, tenho um mestrado e um doutorado na área e estou finalizando a minha graduação em nutrição, mas já estudo suplementação e saúde da mulher há muitos e muitos anos e tenho várias alunas, presto mentoria nessa aula. Enfim, então é uma bagagem bem extensa. Eu estudo os nutrientes e o efeito deles no corpo humano desde os 14 anos de idade, então quase 20 anos estudando. E sou muito curiosa também. Então, uma questão que eu percebi ao longo dos anos é essa lacuna de nunca enxergar a mulher de uma maneira integral. Ou seja, você está com um problema ali nos seus ovários, então é um problema pontual dos seus ovários e nenhum médico, nenhum nutricionista, muito poucos, hoje está um pouquinho mais em expansão essa questão da saúde integrativa, que começa a avaliar de forma integral como que vários fatores podem estar interferindo para que aquele ponto ali em específico esteja culminando em algum problema. Então, a saúde integrativa, ela tem esse viés de nos olhar como um todo. E no meu caso, eu estudo muito a saúde como um todo, literalmente. Então, eu estudo o corpo, a psique, que é formada pela mente e pelas emoções, e também o espírito, né? A saúde espiritual, porque está tudo conectado. E eu vim aqui hoje, então, né, a convite da Brisa, falar um pouquinho mais para vocês sobre a saúde integrativa da mulher, o que há de diferente em relação à saúde do homem, né, e a saúde da mulher. Existe diferença entre nós? Os nossos hábitos podem ser os mesmos? O que a gente pode fazer em específico para que a gente possa ter mais saúde plena? E eu vou falar um pouquinho. Brisa, quer começar com alguma pergunta específica? Não, não, eu acho que assim, talvez é realmente isso mesmo, você mostrar que nós não somos iguais, que nem tudo que funciona para os homens vai funcionar para as mulheres, e como muitas escolhas, né, podem nos masculinizar, não respeitar os nossos limites. É mais esse sentido mesmo, tá? Pode ficar à vontade. Talvez a gente deva começar o quê? Por onde você acha que começa essa Certo, jornada de quem está buscando mais saúde, sabe? certo. Das mulheres que estão buscando mais saúde. Certo. Todas as meninas que estão aqui nos assistindo agora, então elas fazem parte da academia ou de algum curso da Brisa que provavelmente é voltado para a feminilidade. Então, eu acredito que todas vocês não querem abrir mão da feminilidade de vocês, que é um corpo mais leve, mais feminino. Vocês não querem abrir mão disso, vocês não querem se tornar mulheres masculinizadas. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. Então, a princípio, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: qual que é a diferença, no caso, eu vou falar aqui da diferença física, que é o seguinte, a psique do homem é diferente da psique da mulher, e nós temos corpos físicos também diferentes, certo? Mas eu vou falar aqui do corpo físico, para a gente poder entender. A mulher, ela tem 10 vezes menos testosterona que o homem, às vezes bem menos que isso, certo? E a testosterona é um hormônio que nos protege os homens e também as mulheres contra os efeitos do cortisol, certo? Só que as mulheres têm muito menos testosterona, certo? Então, os homens têm uma resistência muito maior ao estresse e ao cortisol do que nós, mulheres. Tanto que o ditado diz que os homens foram feitos para matar um leão por dia, ou seja, um estresse crônico. Todo dia um estresse, todo dia um estresse. Os homens têm essa caixa, digamos assim, para dar conta de Da porrada, tolerância, né? para levar porrada todo dia e não ter um colapso, digamos assim. Eles estão mais bem preparados. Não estou dizendo aquele estresse psicológico e mental de elevada pressão, que isso realmente nenhum de nós, a nossa psique, não está preparada para tanta pressão psicológica que a nossa sociedade hoje impõe. Então, não estou falando disso. Mas estou falando que os homens estão muito mais preparados para ir para a guerra, literalmente, para matar um leão por dia, do que nós, mulheres. Já as mulheres, então, os homens, eles suportam muito melhor o estresse crônico, ou seja, todo dia
aquela sobrecarga, tá? Eles suportam bem isso. Já as mulheres, elas foram projetadas para suportar muito bem um estresse muito agudo, ou seja, muito alto, mas por um período curtinho de tempo. E aí é o parto, certo? Então por isso que a gente fala que os homens, eles têm a capacidade de matar um leão por dia e as mulheres terem um bebê a cada ano, vai, por aí. Então, ou seja, a gente aguenta o parto, a dor do parto, que é uma dor alucinante, que é um estresse alucinante para o corpo, é uma cascata hormonal insana. A mulher dá conta disso, mas ela dá conta disso um dia, em um ano. E os homens dão conta de outro tipo de estresse, que é o estresse crônico, tá? Então, dito isso, por isso que as sociedades sempre disseram que as mulheres precisariam ficar resguardadas, tá? Para se proteger, para proteger, porque nós somos o vaso mais frágil, tá? E quando eu digo mais frágil, não é que nós não temos o nosso poder feminino, não é que nós sejamos o sexo mais fraco ou inferior. Eu digo frágil porque é como se nós fôssemos rosas, flores. As flores, elas têm um poder imenso na natureza, elas têm a beleza, elas, sem as flores a vida não teria graça, mas elas são muito mais frágeis, por exemplo, do que um cactus. Então, essa é a diferença entre os homens e as mulheres. Nós somos, sim, mais frágeis, certo? E por isso que as sociedades antigas, então, preservavam as meninas, tá? As mulheres, e os homens é que iam à caça, os homens é que iam trazer o sustento, os mantimentos, e eles iam para o mundo, né? Que é uma zona de competição. Enfim. Porque a competição... Lembrando, eu acho que dá pra gente fazer um adendo aí, porque eu falo muito de respeitar a natureza das coisas. E eu acho que naquela época, como o acesso, a evolução do conhecimento era muito pequena, então quando você tem menos consciência, você tem muito instinto. Então, naturalmente, eles agiam pelo instinto e tinham essa divisão, não era algo proposital, mas eu acho que era um instinto natural da mulher, né, da fragilidade da mulher e da força do homem de sair para caçar e a mulher ter mais esse jeito com o lar, com os filhos, com o cuidado, né? Então, assim, porque eu falo muito sobre isso, Poliana, sobre aprender a respeitar a ordem natural das coisas, né? E como o nosso instinto, ele guia muito os caminhos que serão bons ou não para nós. Quando a gente aprende a ouvir o corpo, aprende a se conectar com esse corpo. E você falou algo aí que é importante, que é por que naquela época era assim? Porque isso também é um conflito hoje em dia, né? Ah, naquela época era errado. Não, era um instinto natural, porque tinha menos consciência. Hoje tem muito conhecimento, muito excesso de informação, e isso tem feito com que a gente se perca da nossa natureza, do nosso instinto. Então, nós estamos nos afastando da nossa essência. Eu sempre falo que um problema muito grande quando eu falo de cuidar da nossa saúde é a dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É quando a gente abre mão daquilo que a gente está sentindo, das nossas emoções, dos sinais internos do nosso corpo e da nossa intuição para nos guiar apenas por parâmetros externos e da razão. Ou seja, você estudou que tal coisa faz bem, mas aí você ignora os seus sinais internos, você ignora que aquilo ali está te fazendo mal. Então, por exemplo, vocês podem discordar de mim e falar, não, a mulher, ela dá conta de um ambiente altamente competitivo, ela dá conta de estar lá no topo, ser CEO de empresa e liderar grandes empresas, viajando o mundo todo e ficando fora de casa e etc. E não ter filhos não faz diferença. Tá, ok. Mas o índice de depressão, de ansiedade dessas mulheres, de irritabilidade, de doenças, de desequilíbrios hormonais que levam, por exemplo, à endometriose, que é uma doença do século XXI e que está ligada à sobrecarga, tá? Sobrecarga está ligada ao excesso de estresse. Eu já vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, contra fatos, não há argumentos. As mulheres até dão conta, mas dão conta às custas da saúde emocional, mental e física delas. Raramente você pega uma mulher que está em sobrecarga em ambientes altamente competitivos. Por exemplo, pensa numa mulher que trabalha 12, 15, 16 horas por dia na bolsa de valores, por exemplo, tá? É uma mulher que, com certeza, ela não está respeitando o físico dela, não está respeitando o emocional dela, não está respeitando o mental dela. Provavelmente, ela tem grandes chances de ser uma mulher extremamente irritada, extremamente dura, uma mulher ríspida, grossa. É uma mulher que tem doenças como, por exemplo, melasma, endometriose, talvez está com sobrepeso, talvez está tomando alguma medicação, talvez tenha insônia. Então assim, por isso que a gente tem que olhar no viés integrativo, tá? E aí, o que eu sempre digo também é que é o seguinte, se você nasceu mulher, você precisa entender que é melhor para você respeitar isso. Por quê? Porque, por exemplo, é como se você nasceu com um corpo de mulher, tá? Vamos supor que você é uma Ferrari, então. Vamos colocar que você é uma Ferrari e os homens são um Jeep 4x4, tá? Não tem melhor e pior.
Não tem melhor e pior. Só que acontece o seguinte, se você pegar o Jeep 4x4 lá, com a tecnologia de aderência, não sei o que sobe até prédio, e colocar ele numa pista limpinha, você está perdendo a capacidade daquele carro. Aquele carro foi feito para desafios, para buracos, para coisas de adrenalina e etc. Tá? Você está perdendo, você não está otimizando o uso daquela máquina, vamos colocar assim. E o mesmo vale para a mulher. Se você é uma Ferrari, vou comparar então o homem e a mulher dessa forma. Se você é uma Ferrari, não rola de colocar numa estrada de chão, de pedregulho, com morro, com um monte de coisa, porque a Ferrari é um carro baixo para corrida e para altas velocidades. Então não tem melhor e pior. Tem você respeitar a sua fisiologia. Agora, se você não quer respeitar a sua fisiologia, não tem problema. Só que você vai colher as consequências disso. Os homens, eles precisam de ambientes de desafio. Os homens, eles precisam de desafios, eles precisam de confronto, ambientes de alta competição e que estimulam, né, adrenalina, etc. São bons para os homens porque aumentam os níveis de testosterona deles, tornam eles mais másculos, mais viris, e tudo isso são características que, inclusive, protegem os homens contra doenças cardiovasculares, perda de massa muscular e etc, etc. Então, eles funcionam bem nesse ambiente, tá? Já as mulheres, em ambientes semelhantes com esse mesmo tipo de estímulos estressores, pode colapsar a saúde física, mental e emocional da mulher, levando ela a ter diversos desequilíbrios. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso, certo? Eu falei um pouquinho da questão dos hormônios da mulher e vou explicar um pouquinho mais para vocês qual que é hoje, no meu ponto de vista, o pior inimigo da saúde da mulher, certo? É o estresse. São os níveis elevados de cortisol. Esse, sem dúvida, é o pior inimigo da saúde da mulher. E eu vou explicar para vocês por quê, certo? A mulher tem um hormônio chamado progesterona, que é um hormônio que traz mais calma para a mulher, traz tranquilidade para a mulher, está ligado com a formação ali do endométrio, que é a casinha do bebê, né? Quando o óvulo é fecundado. É um hormônio que protege a mulher dos efeitos maléficos do estrogênio, porque assim, na verdade, a progesterona e o estrogênio, eles têm que andar mais páreo a páreo. Quando os níveis de progesterona caem, a mulher pode ter uma predominância estrogênica, que traz uma série de malefícios. Então, ter bons níveis de progesterona é extremamente essencial para a saúde da mulher, certo? Então, só que o que acontece? O cortisol é o pior inimigo da progesterona. Então, ele compete com sítios que ligam a progesterona e também com a formação de progesterona. Ou seja, o cortisol é o pior inimigo da progesterona. Quando nós estamos com altos níveis de cortisol, a nossa progesterona, ela cai. E aí, o que acontece quando a nossa progesterona cai? A gente passa a ter a tão famosa predominância estrogênica, que muito se fala hoje. Tudo hoje se fala da predominância estrogênica. E o que a predominância estrogênica acarreta? A predominância estrogênica acarreta facilidade em acúmulo de gordura, acarreta em síndrome do ovário policístico, a endometriose, que é uma doença que está sendo muito comum, certo? O melasma, infertilidade, certo? Então, assim, todas essas doenças da mulher estão muito ligadas hoje a uma predominância estrogênica, que está ligada ao fato de que os nossos níveis de progesterona estão mais baixos, que está ligado ao fato de que nós vivemos num ambiente altamente estressante. Ou seja, a gente fica estimulando demais a produção de cortisol, muito além do que essas mulheres de antigamente, que ficavam em casa tranquilas, cozinhando bolo, criando os filhinhos, ou seja, liberando superocitocina, que é totalmente o contrário do hormônio do estresse, né? Que é o hormônio do amor, Claro que estressa também cuidar de criança, mas é outro tipo de estresse, outro tipo de cansaço. Você fica até sem dormir, a Brisa tem filho, mas não é aquele estresse de ambiente competitivo, de sobrecarga de trabalho, tá? Não é a mesma coisa. Então, o que acontece? Antigamente, as mulheres não eram inférteis. As mulheres tinham 1, 2, 3, 10 filhos e não se ouvia falar de infertilidade, era raro. Hoje em dia, o anticoncepcional, você está forçando uma menopausa, certo? É uma menopausa forçada. Então, você perde toda a dança hormonal que seu corpo naturalmente faz e que é benéfico para você, certo? Por exemplo, quando você força o seu corpo a entrar numa espécie de uma menopausa, você pode estar começando você está correndo um maior risco de ter problemas de trombose, diminuição da fertilidade, perda óssea. Então, o anticoncepcional é uma péssima ideia, na minha concepção, porque você perde o mais belo de uma mulher, que é esse balanço hormonal que acontece entre progesterona, estrogênio, enfim, tem toda uma dança que acontece ao longo dos 28 dias, que é lindo, e que faz nós termos a pele sedosa quando jovens, enfim, toda a vitalidade, o vigor das moças jovens em período fértil se deve a essa dança hormonal, certo? E aí você está forçando uma menopausa. Você está forçando uma menopausa, né? É uma menopausa forçada. Mas
É só um minutinho. E essa questão que você falou da progesterona e dos malefícios, né? Que tem essa produção de cortisol pelo estresse elevado, isso pode ser revertido com um tratamento natural? Com certeza, Por exemplo, com certeza. melasma. Você tem muito tratamento químico com melasma. E esse melasma pode ser revertido? Com certeza. Aí você vai ter que entrar num gerenciamento maior do teu estresse. E aí eu vou falar agora para vocês de todos os fatores estressantes que fazem as mulheres terem esse maior pico de cortisol e que afeta a progesterona, trazendo esses inúmeros malefícios para a saúde da mulher. Perfeito. Então, antes de você começar, a Vanessa perguntou aqui, ó. O DIU também é prejudicial? Ou o funcionamento? Depende, porque eu não sou especialista em ginecologia, em métodos anticontraceptivos, tá? Mas no meu entendimento existem dois tipos de DIU, que é um hormonal, e aí no caso o efeito dele é muito similar, tá? No meu ponto de vista, e existe um que não é hormonal, que se eu não me engano é o DIU de cobre. E aí o efeito dele é físico, tá? E aí nesse caso não teria esse problema. Mas aí a gente já entra numa outra temática, tá? Que é a mulher não querer ter filhos, tá? Isso aí é uma outra. Só fazer um adendo aqui para contar um testemunho. Eu acho que o DIU, ele entra num aspecto muito espiritual. Espiritual por quê? Porque eu já coloquei DIU. E na hora eu não percebi, mas depois, com conhecimento, com autoconhecimento, foi um momento da minha vida que eu fui extremamente agredida. E não percebi o quanto isso foi doloroso para mim. Porque foi muito invasivo. O procedimento foi invasivo, faltou acolhimento, foi um processo extremamente estressante. Então, para mim, entrou muito no âmbito emocional, que talvez muitas mulheres não consigam ter essa percepção, sabe? É só um testemunho meu, não estou falando que é assim para todas, mas nós entramos no âmbito com esses métodos mais espiritual e emocional, né, na minha visão. Vamos trazer um pouquinho de luz sobre isso. O útero, ele é um portal que traz vida nesse plano, certo? Então, a mulher, ela carrega um portal. É um portal de vida, gente. Isso é muito lindo. E se as mulheres entendessem o valor que elas têm, só de estar carregando isso, e é claro, não é porque a mulher é infértil ou porque a mulher está na menopausa, que ela continua sendo uma nutridora e uma geradora de novas realidades espirituais. Isso é um assunto muito complexo para tratar aqui nessa aula, certo? Mas o útero é o portal. É o portal. Então, você impedir uma nova vida de vir já pode revelar que você tem algumas questões não resolvidas. Talvez com o seu parceiro, de insegurança, talvez, em alguma área. Porque uma mulher que ela está plena e que ela está satisfeita em todas as áreas e que ela tem um bom parceiro e ela confia nesse parceiro, tá? E é claro que isso é muito raro hoje em dia a gente conseguir tudo isso, mas eu incentivo todas nós a buscar bons parceiros que a gente possa confiar e estruturar a nossa vida de tal maneira que, se tudo estiver funcionando da maneira como nós somos projetados para funcionar, o maior desejo da mulher é gerar. Esse é o maior desejo da mulher. É um desejo natural, que a natureza desperta nela e ela tem um desejo, um anseio muito grande por gerar. Então, a gente já entra num outro aspecto. Se você quer impedir, ou seja, você tem um parceiro, você está tendo um relacionamento com ele, mas você não quer engravidar, cabe fazer a pergunta: por que eu não quero engravidar? Qual é o motivo pelo qual eu não quero engravidar? Isso é importante ser perguntado. Ou seja, você não confia nesse homem, esse homem não te dá segurança, ele não tem um compromisso real com você, ele não é um protetor, ele não é um provedor, ou você está querendo carregar o mundo nas costas e aí você acha que uma criança vai pesar. Será que o que você está tentando carregar nas costas você precisaria estar carregando nas costas? Será que você precisa ser tão controladora assim? Será que você Ou talvez até a experiência com a maternidade foi ruim, né? Não foi uma experiência positiva, isso gerou um bloqueio e você acaba não querendo mais ter filhos porque é cansativo demais, porque é estressante demais. E uma coisa que eu posso falar para vocês com convicção é que ser mãe não é cansativo, tá? Essa visão de que a mãe sofre muito, que é muito difícil para a mãe cuidar de casa, cuidar do filho, para mim, na minha visão, o que que é? A mãe não sofre muito porque ela está cuidando da casa do filho, é porque ela está tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo, não tem um gerenciamento emocional, ela trabalha fora, é uma sobrecarga muito grande, não é a criança que dá trabalho. Eu tenho um filho dentro de casa e eu sei que algumas noites eu vou passar em claro, mas se no outro dia cedo eu não tiver um compromisso tão cedo assim, eu posso dormir um pouquinho a mais. A questão nossa é que nós estamos tentando dar conta de muita coisa. E aí, realmente, o filho vira um fardo, a casa vira um problema, entendeu? Não estou dizendo aqui, não estou julgando quem não quer ter filhos. O que eu estou fazendo é te questionando por que você não quer ter filhos. E saiba que não querer ter filhos revela que existe algo errado.
revela que existe algo errado. Ah, mas é muito cansativo. Ah, mas eu trabalho em 2 empregos. Ah, mas meu marido... Então, existe desequilíbrios. Existe desequilíbrio. Porque se você estivesse numa condição Segura. ideal, e uma condição ideal é o quê? Você ter um marido provedor que traz, que te dá segurança física, emocional e espiritual, e você não tem feridas emocionais, você não tem feridas de alma, ou seja, você não precisa ser controladora, você não precisa ser perfeccionista, você não precisa ser exigente, você não precisa provar o seu valor para os outros, você não busca a validação externa, ou seja, se você está curada e se você tem esse parceiro, a tendência natural, instintiva da mulher é que... Vanessa, a gente entende a sua experiência, tá? A questão é porque na nossa visão, a gente entende que Deus, ele não erra, tá? Ele nunca vai mandar um fardo maior que você não vai dar conta. Travou um pouquinho aí, Poliana. Deu uma travada. E aí, posso continuar aqui, Brisa? Pode, fica à vontade. E aí, então é o seguinte, se você está completamente curada, eu vi aqui que alguém comentou que tem medo de ter filho de novo e tal. Então, se você está completamente curado dos seus traumas, dos seus medos, você fez um trabalho de cura e você tem um parceiro que te dá toda a segurança, é natural você querer gerar mais filhos. É natural. Então, a questão aqui somente se pergunte o que tem de errado e como você pode resolver isso, certo? Só se pergunte isso. O que está acontecendo na minha vida que eu não quero gerar? Será que eu estou colocando, a minha validação como pessoa no profissional? Porque eu vejo muitas mulheres fazendo isso. Elas acham que o valor delas está no profissional. E elas se dedicam tanto ao profissional que elas não querem viver a maternidade. Ou talvez não confiam no parceiro. Tem muito isso, escolher o parceiro da maneira errada, ou ele tem a cabeça lá que agora vai ter que mexer na mentalidade daquele ser, e aí ela não tem segurança suficiente. A questão é, olha, por que será que você não quer ter filhos, tá? Porque a mulher, quando ela está saudável, de maneira integral, e ela tem um parceiro que traz total segurança para ela, a tendência é ela querer gerar, tá bom? Então vamos voltar então para a nossa explicação, de onde eu parei. Pode continuar aí, pode continuar. Então, falar sobre as causas de estresse. Tá. Só teve alguém que virou para mim e falou assim: e a menopausa? Eu ando muito irritada. Tá. Bom, aí já é um outro assunto, eu teria que entrar com mais atenção nesse assunto, mas se você acabou de entrar na menopausa, ou se você está numa pré-menopausa, é interessante você procurar um bom médico endocrinologista, porque você pode fazer uma reposição hormonal bioidêntica transdérmica, tá? Não é para ingerir. É aquela que passa na pele. E ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não aumenta o risco de câncer. Eu tenho um destaquezinho lá no meu Instagram, chamado Saúde Hormonal da Mulher, ou Menopausa. Na verdade, está escrito Menopausa. Lá eu trago alguns dados da Associação Brasileira de Câncer de Mama, câncer da mulher, tá? E aí vem lá falando que a porcentagem de aumento de câncer devido à reposição hormonal, que é muitíssimamente baixa, e que a reposição hormonal, inclusive, traz para a mulher mais tolerância a tratamentos quimioterápicos, caso seja necessário em caso de câncer. E eu trago muitas informações interessantes lá, tá? Então, se você está numa pré-menopausa ou se você acabou de entrar na menopausa, a minha sugestão para você é procurar um bom endocrinologista para fazer uma modulação transdérmica. Jamais ingerida, tá? Não façam modulação via oral. Então, vamos lá. E aí, pessoal, como eu estava falando com vocês, que a maior parte dos problemas das mulheres hoje é o excesso de cortisol, que bate de frente com a progesterona, que é o hormônio feminino, e quando a progesterona está baixa, aí você vê uma série de problemas, tá? As mulheres engordam, falei tudo aqui com vocês, né? Tireoide também, problemas de tireoide leva aí para o tireoidismo, problemas dos mais variados. O próprio estresse por si só, ele já atrapalha também a saúde emocional da mulher. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse ponto. E, na verdade, vou até explicar uma das razões. Calma que eu não quero confundir vocês. Mas, então, Poliana, então, o maior inimigo da saúde da mulher é o estresse, é o excesso de cortisol. O que eu posso fazer para impedir que eu tenha excesso de cortisol? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante que vocês precisam entender. Os nossos pensamentos geram emoções. As nossas emoções desencadeiam uma cascata hormonal. Então, quando você se critica muito, se pune muito, se julga muito, tá? Quando você se trata mal, ou seja, você olha no espelho e você fala que você tá gorda. Aí você erra e você fala que você é uma idiota mesmo, que você nunca vai conseguir. E aí você olha a fulaninha e você fala, ela é muito melhor do que eu, sou o cocô do cavalo do bandido. Ou então aí você fica com inveja. Tudo isso, todos esses pensamentos geram emoções. Emoções como culpa, medo, ansiedade. E essas emoções disparam cortisol, tá? Eu vou falar de outros fatores estressantes mais óbvios, como, por exemplo, a sobrecarga de trabalho, tá? A privação de sono, o excesso, o exagero de atividade física ligado também a uma sobrecarga, ou seja,
A pessoa faz muita atividade física, mas trabalha muito também, dorme pouco, está louco. Acaba com o nosso querido colágeno, tá? Porque o cortisol, ele destrói o nosso colágeno da pele. Porque, enfim, ele aumenta a glicemia e a gente tem a glicação com o colágeno da nossa pele, que é destruído também. Então, assim, a mulher vai pro saco. Excesso de cortisol acaba com a mulher. Dá muita ruga também, tá? Mas vamos voltar, que é muita coisa, não quero bolar a cabeça de vocês. Então, pensamentos geram emoções. Emoções desencadeiam cascata hormonal. Então, você é uma mulher extremamente rígida, você é uma mulher extremamente controladora, você é uma mulher extremamente perfeccionista, você é uma mulher que quer dar conta de todo mundo, você é uma mulher salvadora, você é uma mulher extremamente dependente emocional dos outros, porque se você está constantemente entrando em estados emocionais de medo, de tristeza, e tudo isso libera cortisol também. Então, veja bem, por isso que eu falo que a saúde é integral. Porque se você não cuidar do seu mundo interno, das suas emoções, dos seus pensamentos, que é o trabalho que a Brisa muito desenvolve, que eu sei que ela trabalha com cura da criança interior, ela trabalha com dependência emocional, ela trabalha com tudo isso. Se você não cura essas feridas da alma, se você não cuida disso, dos seus padrões de pensamento, se você não cuida da sua autoestima, se você não entende que o seu valor não está fora, está dentro, por ser filha de Deus, inclusive se você não busca a Deus acima de todas as coisas, a sua autoestima fica extremamente frágil, porque você está ancorando ela fora. Ou seja, o teu valor está na tua beleza, o teu valor está no teu dinheiro, o teu valor está na tua carreira, o teu valor está se fulano falou que você fez certo, o teu valor está no teu relacionamento. Se você está ancorando esse valor fora, você está o tempo todo com a sua segurança, a sua autoestima é extremamente frágil. É extremamente frágil. Porque você está ancorando a sua autoestima, o seu valor pessoal, a sua identidade, a sua segurança como indivíduo fora. E se você está ancorando fora, isso é muito volátil. Você está ancorando o valor do seu ser numa areia movediça. Conclusão. Você fica extremamente ansiosa, triste, deprimida. Fulaninho falou uma coisa, pronto, acabou com o seu dia. Você viu uma foto do ex-namorado, acabou com o seu dia. O seu chefe quer conversar com você amanhã, corre risco de ser demitida, pronto, acabou, vai cortar os pulsos. Por quê? Porque tá tudo fora. Você olhou no espelho, a barriga tá inchada, pronto, você já se odeia, você se detesta. Então é isso, sabe? Se você não busca a Deus acima de todas as coisas, se você não trabalha a sua autoestima, a sua segurança, o seu valor pessoal, a sua identidade, as suas emoções e a sua cura interior, você vai ser uma pessoa que tem algum desequilíbrio e isso vai aumentar o seu cortisol. Você vai ser uma mulher controladora, ciumenta, rígida, estressada, quer carregar... Eu não sei, alguma dessas coisas. Ninguém consegue ser tudo ao mesmo tempo. Isso é pelo menos isso. Às vezes sim, viu? Tudo bem, às vezes sim, mas assim, é difícil a pessoa ser tudo ao mesmo tempo. Mas avalie. Você é uma pessoa perfeccionista. Vou repetir de novo, porque para frisar para vocês o que está elevando o cortisol de vocês. Você é controladora, perfeccionista, tudo tem que ser do seu jeito. Você vive salvando os outros, quer dar conta de tudo, não sabe dizer não, não sabe ficar sozinha. É muito dependente emocional dos outros. Se as pessoas te tratam bem, você tá bem. Se as pessoas te tratam mal, você tá mal. Você não tem autonomia, você não sabe dizer não, você não sabe impor limites. Você é sempre a coitadinha, a vítima. Sabe? Tudo isso são padrões de pensamentos que levam a emoções negativas, medo, raiva, angústia, aflição, que disparam uma cascata hormonal que aumenta a adrenalina, noradrenalina e cortisol, que acaba com a tua saúde física. Então, tudo começa lá de cima. Por isso que está escrito na Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus e tudo. Por quê? Se você ancora o teu valor e a tua identidade naquilo que Deus diz que você é, mas pode vir uma crítica que isso não te abala. Vou perder meu emprego? Dou um jeito, procuro outro. Tô gorda? Vou fazer alguma coisa, vou emagrecer, o que tem? Eu não sou essa gordura? Então você começa a ter uma estabilidade emocional muito maior. Não é à toa que pessoas, aqui eu vou falar de ciência com vocês, pessoas que oram e pessoas que têm uma religião ou uma fé, elas vivem muito mais e elas têm muito mais imunidade. Isso é ciência. E elas conseguem se curar muito mais rápido de doenças, e elas conseguem passar por problemas muito graves, como luto, enfim, de uma maneira muito melhor. Elas não se destroem, elas não se acabam, elas têm menos tendência a ter depressão, ansiedade e etc, etc. E, consequentemente, menos desses problemas que eu acabei de falar da saúde da mulher. Então, o trabalho que a Brisa desenvolve aqui, eu como cientista, pesquisadora, como nutricionista, enfim, eu desenvolvo um trabalho, claro, mais focado ali. Mas o trabalho que a Brisa desenvolve aqui é extremamente essencial e talvez muito mais importante do que você ir lá tomar uma vitamina. Não é que não seja importante, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É complementar. É complementar, a saúde é integrativa, mas muitas vezes a gente deposita muito a nossa expectativa em coisas menores.
tá? A gente depois, ai, nossa, eu tô péssima, tô mal, tô em depressão, tô obesa, tô tudo, vou tomar o chá de não sei o quê. Vou tomar o fitoterápico de não sei o que lá. Minhas queridas, não é tão raso assim. Nós somos seres complexos, nós somos seres integrais. O buraco é mais embaixo, como diz. Você tá com SOP. Ah, eu tô com SOP, vou tomar um anticoncepcional. Nossa senhora, é muito raso. Eu não quero engravidar, vou pôr um DIU. Nossa, você tá entendendo que tem uma série de questões, inclusive espirituais, que você precisa analisar o porquê você não quer engravidar, o porquê que você tem SOP. Na verdade, tudo isso, pessoal, vai muito além. Isso entra em merecimento, entra em identidade, entra em alto valor. Eu tô amando essa live, gente. Vocês não estão entendendo. Autoestima. Então é algo muito complexo. Não é assim, você vai lá e vai tomar um remédio. Ah, eu vou lá e vou. Ah, agora eu tô com compulsão alimentar, tô obesa, vou fazer uma dieta. Nossa, Sabe o isso que é me muito. preocupa, Poliana? Te interromper um minuto. É que nós estamos normalizando tudo isso como se a mulher nascesse assim. E não é normal. A mulher não nasce com melasma. A mulher não nasce com estressada, irritada, sobrecarregada, entendeu? Tudo isso é porque eu quero falar o quê, gente? Nós estamos tentando resolver o problema pelo lugar errado. Não tem como você tratar o melasma passando um creminho só no melasma sem entender o que está por trás daquilo ali, porque ele é o sintoma. Ele é o sintoma de que tem algo que não está legal. Né? E eu vejo, por exemplo, eu tenho uma experiência próxima. Uma amiga que lutou a vida inteira contra o melasma, gastando rios de dinheiro, e ela nunca parou para olhar o emocional dela, para olhar as atitudes dela diante da vida. E até hoje ainda é um problema para ela, sabe? Mas por quê? Porque ela acha, na consciência dela e da mulher, no contexto geral, do que estão normalizando, melasma é genético. Então, ela acha que ela tem que fazer um tratamento, mas que vai ser dela pro resto da vida porque é genético, entendeu? Então, é isso que eu queria trazer, essa visão o, como, né? Eu vou te perguntar isso agora. O que a mulher, então, tem que fazer para que ela não vá por esse caminho? Então, a resposta, assim, e existem outros. Então, existem vários fatores que desencadeiam essa sobrecarga de estresse. Eu vou falar de alguns outros, tá? Que desencadeiam esse excesso de cortisol. Mas o primeiro ponto é você entender que você não é uma máquina. Que você não é uma máquina, então você precisa trabalhar um pouquinho mais a sua autocompaixão. Você precisa trabalhar o teu senso de identidade, o teu alto valor, o teu merecimento, a tua gestão emocional, que é tudo que eu acredito que a Brisa trabalha. Se ela não trabalha isso tudo, ela trabalha 90% disso aqui na plataforma dela. Por isso que a plataforma dela é muito completa, tá? Então é trabalhar isso, é parar de querer carregar o mundo nas costas, certo? E verificar o porquê que você está querendo carregar o mundo nas costas. Você está querendo agradar quem? Por que a opinião do outro importa tanto assim para você? Por que você está ancorando o seu senso de merecimento, de valor e de identidade na tua carreira? Por que você precisa ser perfeita, perfeccionista? Por que você precisa controlar tudo? Qual que é o seu medo? Que as coisas saem do controle. Por que você tem tanto medo que as coisas saem do controle? Então, assim, esse é um trabalho psicoterapêutico, inclusive. A Brisa, inclusive, presta um trabalho individual também, de mentoria individual, para estudar um pouquinho mais profundo. Então, não é algo simples. Mas eu queria trazer para vocês poderem entender que vocês precisam olhar para dentro e que vocês precisam tratar isso aí. Porque senão não adianta. É como a Brisa falou, colocar um band-aid num tumor que está lá dentro. Você vai colocar um band-aid ali só para tapar fora? Então, não vai adiantar. Certo? Você olha o melasma, você pode tratar ele com creme, mas ele está revelando que você tem um desequilíbrio hormonal e que você tem excesso de cortisol. E esse excesso de cortisol está vindo da onde? É aí que a gente entra num processo investigativo. Você está trabalhando mais, quer carregar o mundo nas costas, é muito autocrítica com você mesmo, se cobra muito, se critica muito, você não é a sua melhor amiga. Então, por onde começar? Eu diria, comece buscando a Deus sobre todas as coisas, entendendo quem você é de verdade, que você é filho de Deus e seu valor não está aqui fora, em nada. Seu valor não está na tua aparência, seu valor não está na sua idade, seu valor não está no seu estado civil, não está na sua carreira, não está no seu profissional. Tudo isso vai te centralizar e você vai parar de ficar desesperado correndo atrás dessas coisas e de se estressar tanto, de sobrecarregar tanto. Porque se você entende o seu valor, essas coisas externas param de ficar abalando tanto o seu emocional. Então, essa é a primeira dica que eu daria, que é a maior de todas. A segunda é rotinas de autocuidado para você voltar para você mesma. Então cara, trabalhe um pouquinho menos, vai descansar, sabe? Faz uma massagem. As meninas já estão com dever de casa, Isso. já decoraram isso, de tanto que eu falo isso. Isso.
bebe água, sabe? Faz uma comidinha ali saudável para você. E eu tô falando da comidinha saudável, não tô falando só pra questão da nutrição, não. É um gesto de autocuidado, é um gesto de amor, de carinho. É você ser a sua melhor amiga. É você ser a sua melhor amiga. Coloca uma velhinha no banheiro, toma um banhozinho quente, coloca uma musiquinha boa, para de ficar preocupado com o namorado, ex-namorado, marido, filho, periquito, papagaio. Cadê o seu tempo? De Cadê o ficar seu? produzindo muito, né? Produzir muito no trabalho, porque hoje a gente não consegue descansar. Tá, mas e você? E o seu autocuidado? E o seu tempinho para você nutrir a sua autoestima, o seu autovalor, para você se conectar com você mesmo, para você, inclusive, poder processar. Eu fiz uma aula excelente ontem sobre processamento emocional, que você precisa parar, sentir suas emoções por completo. Então, esse tempinho sozinho, esse tempinho que você dedica para você mesmo fazer uma caminhada na natureza, fazer uma atividade física que você gosta, dormir mais cedo, ler um livrinho, escutar uma musiquinha gostosa, meditar, enfim, sabe? Essas coisas que acalmam, que tranquilizam, porque tudo isso é o oposto do cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio do tiro, porrada e bomba, é o hormônio da preocupação. E se você fica o tempo todo na sua cabeça, você devia estar fazendo aquilo, você devia estar fazendo aquilo outro. E se fulano falou isso? Ai, o que o Beltrano tá fazendo? Ai, o ex-namorado tá fazendo aquilo, e ele tá saindo com a outra, nossa, a outra não sei o quê. Ai, não sei o quê. Jesus, é cortisol, 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 cortisol. E aí você tá ficando cheio de ruga na cara, endometriose, cabelo branco, porque o cortisol também dá cabelo branco. Mas assim, eu não tô O cortisol, gente, é o problema da mulher, entendeu? E por que você tá assim? Porque você não fica calma, porque você não fica tranquila, porque você não se abraça, você fala, ih, tá tranquilo, vamos ficar aqui na minha, não vou preocupar com isso não. Gente, é você ficar mais zen com a vida, é você ficar mais relax, Sim. ter uma E assim, mais... e mais relax em tudo, sabe? Até porque a gente confunde um pouco de, por exemplo, de achar que a saúde é comer bem, regrada, e praticar atividade física regrada. Esse excesso de disciplina para a mulher vai gerar um excesso de cobrança. E o excesso de cobrança na saúde, em ter que ir na academia todo dia, em ter que se alimentar bem todo dia, também não é bom. Nós precisamos ser zen. Zen é o quê? Aí, eu como bem 80% das minhas refeições. Ah, mas hoje eu dei uma escorregadinha. Tá, peraí, qual que é a solução? É sofrer por causa disso? Não, eu vou pro próximo, depois eu me cuido, né? Nós temos que ter um certo jogo de cintura, né, Poliana? O que eu tô falando aqui é que nem o excesso com o cuidado à saúde, ele é bom pra mulher. No sentido de ter disciplina, de ter foco, de ter que, ai, eu não fui na academia hoje, eu vou surtar, porque eu tenho que ir todo dia para estar bem. Isso não é bom para nós. Eu falo isso, gente, porque tudo que nós estamos falando aqui, eu vivi. Eu sou prova viva, né? Eu passei por todas essas fases. Inclusive, eu passei pela fase de frequentar a academia 7 vezes por semana. E hoje eu estou na fase de frequentar 3 vezes por semana. E as minhas olheiras sumiram. Então, assim, eu eliminei o excesso de estresse e cobrança na minha vida. E o negócio está muito mais tranquilo para mim, está muito mais harmonioso. Então, eu me sinto muito mais estável emocionalmente. É isso que eu quero falar para vocês. Nenhum excesso de cobrança, de exigência, de rigorosidade é bom para a saúde da mulher. Eu falo do perigo do jejum, do perigo da atividade física, do perigo de fazer dieta. Tudo isso é um perigo se você não souber fazer. Dieta, a pessoa entra numa restrição, para de comer tudo que gosta, aí ela começa a ter crises de compulsão. Quando vai comer o alimento, ela chuta o balde, já não sabe mais comer aquilo, come igual uma louca, desenvairada, porque ela ficou se privando, ficou se proibindo, começa a ter mais crises de comer emocional do que antes de fazer dieta. Ou seja, antes ela estava mais tranquila, ela estava ali ajustando uma coisa, ajustando outra, viu que aquilo ali não faz bem, começa a reduzir. Ou seja, ela estava numa linha mais tranquila, estava indo bem. Começou a querer ficar muito rigorosa, começou a ficar muito restritiva, começou a cortar todos os carboidratos. Inclusive, só um adendo para vocês. Quando a gente não come muito, quando a gente come muito pouco carboidrato, o nosso corpo entende que nós precisamos de glicose sanguínea. E aí ele libera cortisol, que estimula a produção de glicose no sangue. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente fica sem comer carboidratos, o nosso nível de cortisol aumenta. Tá? E aumenta a glicemia sanguínea. Então, o estresse pode ser precursor de diabetes, mesmo que você não coma açúcar. Mesmo que você não coma açúcar, tá? E toda vez que você come muito pouco carboidrato também, você tende a ficar mais estressada, mais nervosa, mais irritada e a ter mais descontrole alimentar. Então, hoje, estão se pregando muito dietas rígidas, reduzir demais o consumo de carboidrato. Tudo isso é muito bonito, tá? Só que tudo isso vai contra a fisiologia da mulher. Tá? Então, o que acontece? Você pode até conseguir emagrecer, mas às vezes você emagrece às custas de ficar mais envelhecida e mais embrutecida. Sabe aquelas mulheres que emagrecem, mas você vê que o corpo delas não é feminino? Que elas estão ficando quadradas?
tá? Então, tome muito cuidado. O carboidrato, só para vocês terem uma noção, mulheres que desejam engravidar não podem consumir pouco carboidrato, porque senão elas ficam inférteis. Não estou dizendo aqui, ou seja, progesterona, queridos, progesterona. Não estou dizendo aqui para vocês enfiar a cara no pão, no macarrão, no biscoito. Não estou dizendo isso. Comam comida de verdade acima de tudo. Perfeito. É fazer boas escolhas, né? É arroz, é feijão, um pãozinho de sal também não mata ninguém, gente, sabe? Então, esse terrorismo nutricional, e eu não vou entrar aqui no método de falar de glúten, de falar de lactose, eu até poderia, eu vou fazer até uma live sobre isso semana no meu Instagram, só que não vai dar tempo aqui de falar. A Poliana lá, quem tá aqui, que aí vocês acompanham as lives dela. Eu vou acabar fugindo muito se eu for entrar e explicar para vocês aqui, até porque quando eu começo a explicar, eu gosto de dar umas explicações mais científicas e aí vai ficar muito fora aqui. A questão é, você tá precisando ser muito rigorosa com você mesmo? Muito rígida, muito estrita, muita regra? Pode parar, porque isso vai detonar a tua saúde como mulher. Como mulher. Então, você pode sim reduzir um pouquinho os carboidratos, tira aquele monte de farináceo, reduz um pouco o açúcar, mas não fica entrando em paranoia de autocobrança extrema, de cortar grupos de alimentos ao extremo. Níveis muito baixos de carboidrato, como por exemplo a dieta cetogênica, prejudica a fertilidade feminina. E se prejudicou a fertilidade feminina, você já pode entender que prejudicou a progesterona. E que já vai dar todos esses outros problemas na mulher, tá? Então, nada de ficar dieta cetogênica não foi feito, não é bom para a saúde hormonal da mulher. Outra coisa que não é bom, jejuns muito longos, tá? Exceto que for um jejum espiritual, tá? E que você também esteja num ambiente preparado para isso e psicologicamente preparado, porque isso vai te levar um pouquinho do extremo corporal, tá? Mas e o espiritual também não vai ser feito a vida inteira, né, Poliana? Não, é Agora, no dia a dia, você quer fazer um jejum? Faz um jejum mais curto, de 12 a 16 horas, por exemplo, né? Às vezes a pessoa não faz jejum nem de 12 horas por dia, mas de repente quer fazer de 20, de repente quer fazer de 24. Faz um de 12 a 16 todos os dias, é ótimo. Janta mais cedo, janta umas 6, 7 horas da noite. Inclusive, um dos fatores muito importantes para a saúde, não só da mulher, tá? E aqui eu vou entrar na saúde do homem também, porque não tem diferença. É a qualidade do sono e não comer tarde da noite, porque isso é contra o nosso relógio biológico natural, o ciclo circadiano. Então, você quer fazer jejum? Faça algo que seja bom para o seu ciclo circadiano. Não é aquele jejum que você pula o café da manhã. Você vai fazer o contrário, pula o jantar. Por quê? Porque de manhã, no café da manhã, é o melhor horário para o seu organismo assimilar nutrientes. Isso vai reduzir a sua fome ao longo do dia e vai reduzir a chance de você ter mais ímpetos por doces ao longo do dia e descontrole alimentar noturno. Então, o nosso corpo não foi feito para assimilar e digerir nutrientes no período da noite. Nosso corpo foi feito para dormir. E o ideal não é dormir de estômago cheio. Então, quer fazer um jejum? Você vai fazer que tipo de jejum? Mulher, presta atenção em mim, para você não elevar seu nível de cortisol. Você vai fazer um jejum curto, de 12 a 16 horas, estourando 18. Assim, isso eu tô falando pro dia a dia, tá? Pro dia a dia. Você vai pular o jantar. Ou vai comer o seu jantar mais cedo. Janta lá pelas 5, 6 horas da tarde, não tem problema nenhum. Ai, mas jantar às 5 é muito estranho. Gente, o que tem? Janta às 5, janta às 6 e vai até no outro dia de manhã, às 8, 8 e meia da manhã, você toma o teu café. É um jejum maravilhoso. É um jejum que respeita o ciclo circadiano natural, ou seja, você está digerindo e assimilando nutrientes no período do dia, que é o ideal para o nosso corpo. Nosso corpo foi projetado para funcionar dessa maneira. Isso vai ajudar no teu sono, vai ajudar no teu emagrecimento e vai ajudar no teu equilíbrio hormonal. Então eu vejo as mulheres fazendo tudo ao contrário. Elas querem dieta cetogênica, fazer jejuns intermitentes que vai comer tarde da noite, aí vai só almoçar no outro dia, tá? Então, quer dizer, é um negócio completamente desvairado outra coisa. Aí a pessoa é foco, força e fé. Quer ficar fazendo dieta estrita, come um docinho, já quer cortar os pulsos, quer cortar glúten, quer cortar açúcar, quer cortar lactose. Só fazer uma observação? Nair, gratidão, viu? Gratidão. Poliana, eu queria fazer uma observação muito importante, que talvez você tenha algo científico para falar para nós, mas o que é a minha observação? A mulher, ela tem uma estrutura óssea, vamos dizer assim, muito mais delicada do que o homem. Óssea e muscular, né? Vamos falar em questão de imagem. E a natureza da mulher é uma natureza mais delicada. O que eu observei? Porque eu sou muito observadora nas coisas que eu pratico. E eu gosto do jejum, mas eu também percebo que jejuns muito longos me deixam mais estressada, mais irritada, mais impaciente. E eu fui observando que as mulheres que são praticantes do jejum assíduo, disciplinado ou da alimentação regrada, o corpo delas vão adotando uma anatomia masculina. Ele vai adquirindo um formato mais masculino. Às vezes um formato mais musculoso, às vezes um formato mais realmente de uma essência masculina, sabe? E o que eu queria falar para vocês? Dentro do meu conhecimento, do meu estudo, a mente, ela molda o corpo, né? Então nós temos que tomar um pouco de cuidado,
Porque talvez você pode estar lá cuidando maravilhosamente bem da sua saúde e você está com uma mentalidade muito masculina, de foco, força, fé e disciplina, e você está ganhando uma fisiologia mais masculina para esse corpo, tá? Que muito provavelmente é um corpo que está indo contra aquilo que nós estamos buscando, que é a essência feminina. A fertilidade, o poder prover uma vida, como a Poliana disse. O excesso de cortisol vai afetar a fertilidade, vai afetar o gerar uma vida, né? Então, assim, eu queria só deixar essa observação aqui para tomar um pouco de cuidado, né? Porque nem tudo que parece bom significa que vai realmente ser bom para você. E quando a gente entra muito nessa rigorosidade, isso é pesado para a mulher, né? Isso é muito pesado para a psique e para a estrutura emocional da mulher. Então, por exemplo, aí você. Por quê? Porque é um terrorismo. Não deixa de ser um terrorismo. Você coloca muita pressão sobre você mesma. Ah, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que comer em tal horário, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que treinar em 7 vezes por semana, 1h30, tem que isso, tem que aquilo. Sabe? Então, o cuidar da sua saúde, você tem que encontrar uma maneira de cuidar da sua saúde de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais fluida, um pouco mais sustentável, certo? Então é sustentável para você não comer nenhum carboidrato? É sustentável para você nunca mais comer doce? É sustentável para você nunca mais comer glúten? É sustentável para você ficar fazendo jejuns, pulando café da manhã, ficando super estressada de manhã, super nervosa? É sustentável para você fazer atividades físicas intensas todos os dias, mesmo trabalhando, mesmo cuidando de casa, mesmo isso? Então, assim, tomem cuidado, porque tudo isso está elevando o cortisol de vocês, está destruindo a saúde hormonal de vocês e, consequentemente, todo o resto. Mas isso advém de padrões de pensamentos que estão ligados ao quê? Você é muito exigente com você mesmo, você é muito controladora com você mesmo, você é muito perfeccionista com você mesmo, você está ancorando seu valor fora. Essas mulheres que treinam muito, vão para academia todo dia, 1, 2 horas, é o que? O valor delas está no corpo. O valor delas está no corpo. E elas não percebem que elas estão se destruindo com isso. Por quê? Porque o excesso, o overtraining, o excesso de treinamento físico, tá? Junto com outros tipos de sobrecarga, faz esse mesmo efeito de levar o cortisol da mulher e de destruir a saúde hormonal da mulher. Eu tenho muita mulher que está treinando muito, mas está ficando masculinizada. Por quê? Tá minando a progesterona dela. Eu tenho uma amiga, na verdade, mas ela teve um problema de endometriose que era gravíssimo o problema de endometriose dela, mas ela fazia crossfit 7 vezes por semana. E era aquele crossfit super intenso, super. Ela era muito musculosa e ela trabalhava muito. Eu virei para ela e falei assim: olha, é o seguinte. E ela entrou em depressão, porque a endometriose dela era muito profunda e muito grave. Ela não conseguia mais ter relação com o marido dela. E eu falei assim para ela: olha, posso te dar um conselho? Para de fazer crossfit. Entra num yoga ou pilates. Mas quem disse? Por quê? Porque o valor dela estava ancorado fora, no estético. E aí ela perdeu a saúde dela, perdeu, enfim, muitas outras coisas na vida dela. Mas por quê? Porque ancorou no lugar errado. Ancorou o valor no lugar errado. Então, o que eu quero dizer com vocês? Peguem mais leve com vocês. Vão com calma. Calma, gente. Sabe? Calma. Tudo que vocês querem de vocês, tudo que vocês querem construir na vida de vocês, tem que ser sem desespero. Porque se você tá com muita pressa para emagrecer, por que você tá com tanta pressa de emagrecer assim? Qual que é o seu medo por trás disso? A motivação. Não, qual que é o medo? Por que você tem que estar bonita a qualquer custo? Porque seu valor tá nisso? Então, sabe? Então, tudo que você tenta fazer na pressão, no autocontrole, na exigência, não é sustentável e revela que você tem alguma falta interior dentro de você. Porque todo o excesso de controle, todo o excesso fora revela uma falta dentro. Por que você precisa trabalhar 15 horas por dia? Por que você precisa dar conta de vocês entenderem que o assunto ele é complexo, não é uma coisinha simples assim. E o que a gente vê hoje é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Então, é foco, força, fé, disciplina, rigidez, mas tudo isso está revelando um problema maior lá no interior. Isso está minando a tua beleza, a sua essência natural, a sua feminilidade, certo? Tá acabando com a tua essência natural. Você não precisa de tanto controle, de tanto perfeccionismo, de tanta autocobrança, de tanto julgamento de você mesmo para com você mesmo, para você ficar. Você não precisa de nada disso. Então, reconheça o seu alto valor e cuide de você mesmo de uma maneira mais leve. Como eu estava falando, o primeiro ponto você foca em Deus, a sua identidade está lá no alto, esse plano aqui é terreno. A partir do momento que você ancora a tua identidade em algo muito maior, cara, você já começa a ter menos estresse, você já começa a ter menos cortisol, porque as coisas não te afetam tanto, sabe? Teu namorado falou que vai terminar com você, ai, nossa, não vou morrer. Sabe? Então, assim, não vamos. E se eu morrer também? Sabe? Porque minha vida não tá nisso, sabe? Não tá aqui fora. Isso aqui é só gente, isso aqui vai tudo pro caixão. Nós vamos tudo morrer. Então, a partir do momento que você começa a ter uma visão mais espiritual das coisas,
Gente, não tem cortisol que dá conta de ficar em excesso no teu corpo. Porque Aí, a Vanessa que ia acabar com o cortisol, Vanessa, esse é o único jeito. então, saúde hormonal da mulher, prevenção de ruga, prevenção de endometriose, melasma, obesidade, sobrepeso e etc, 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 etc. Começa buscando a Deus acima de todas as coisas para você encontrar mais equilíbrio emocional. Eu falei sobre isso, vou repetir. Segundo ponto, se trate como sua melhor amiga. Pare de autocobrança, pare de comparação, pare de perfeccionismo, se abraça um pouquinho mesmo, pare de querer salvar todo mundo, de se cobrar tanto, de não saber dizer um não, coloque limites, se proteja, cuide de você, tenha suas rotininhas de autocuidado. Cara, não tem cortisol que dê conta. Por quê? Porque você tá dormindo, sabe? Você tá descansando, você não tá se matando em academia, não tá se matando fazendo jejum doido, que tudo isso vai levar teu cortisol e vai minar sua progesterona. Você não tá cortando todos os tipos de alimentos, não, você tá tendo uma alimentação variada, saudável, mas variada, com calma, um dia de cada vez. Seja tão rigorosa, não seja tão rígida com você. Cuide da sua saúde, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, tem um tempinho para você e, gente, não vai ter cortisol que vai dar conta. Porque você não é neurótica, porque você não é bitolada, porque você não é controladora, exigente, perfeccionista, sabe? Então não vai ter cortisol, não vai ter cortisol. Ah, a criança pequena foi e quebrou um negócio. Ah, quebrou, mas é só um negócio. Exatamente isso. Agora, você vai estressar com tudo, vai querer tudo perfeito, as coisas têm que estar tudo do jeito certo. Sabe, vai cuidar da sua saúde daquele jeito pesado, se privando, podendo correr o risco de gerar compulsão em você, sabe? Então, faz as coisas de um jeito mais leve, faz as coisas de um jeito mais sustentável. Você não precisa ser seu pior inimigo, o seu carrasco. Porque se você for o seu carrasco e ficar se chibatando, lembre-se, o que você está disparando em você é cortisol e mais cortisol, que é o hormônio do estresse, certo? Então, imagine um carrasco assim em cima de você, cheio de exigência, fazendo tudo ficar mais difícil. É você com você mesma. Oi, Ana, você tem alguma coisa que você pode falar rapidinho sobre compulsão alimentar? Porque dentro da academia eu sei que tem algumas mulheres que sofrem de compulsão alimentar. Então, qual que é a sua visão? Eu trabalho muito especificamente com comer emocional, com comer compulsivo e com compulsão alimentar. Então, a minha sugestão, para além do que eu vou tentar explicar para vocês rapidamente aqui, é me sigam no Instagram. Lá eu tenho um e-book sobre compulsão alimentar. Lá o meu trabalho é voltado para isso. Então, eu acho que lá talvez vocês encontrem algo que vai ajudar mais do que o que eu posso falar aqui no curto período de tempo. Mas vamos lá. Vou falar especificamente de compulsão e como quebrar o ciclo da compulsão. Não o transtorno, mas o ciclo, tá? Que compulsão atrás de compulsão. Vamos lá. Você tem uma autocobrança, uma autoexigência em relação a você. Então, por exemplo, o seu patrão te critica, você não sabe ser autocompassivo com você mesmo, e aí você entra num estado emocional de uma ansiedade muito grande. Então, veja, um dos pilares para você conseguir sair da compulsão alimentar é você parar de ser tão crítica, tão exigente e tão sua inimiga do jeito que você é. Todas as pessoas que têm compulsão alimentar são seus piores algozes. São pessoas que se criticam muito, se cobram muito e se exigem demais. Ou seja, escutou uma crítica, entrou no estado emocional muito difícil. Por quê? Porque levou muito a sério aquela crítica. Ou se cobra muito a ponto de trabalhar tanto, de ficar extremamente estressado, e aí gera um estado emocional muito crítico. Sei que pode ficar parecendo complicado, mas são gatilhos, tá? A questão é, esses gatilhos, por falta de autocompaixão, de alto valor, de identidade, etc., várias coisas te levam a gatilhos que te levam a fugir para a comida. Então, você não sabe sentir e gerenciar as suas emoções. E aí você foge para a comida. Você foge para a comida. Você está ansiosa? Foge para a comida. Você está triste? Foge para a comida. Você está nervosa? Foge para a comida. Você está estressada? Foge para a comida. Tá? Então, virou uma fuga sua. Tem pessoas que fogem para o álcool. Tem pessoas que fogem para relacionamentos. Tem pessoas que fogem para festa, tem pessoas que fogem para fofoca, tem pessoas que fogem para não sei para onde, para pornografia. Mas você, por algum motivo que está aí me escutando, se você tem problema de transtorno alimentar e de fome emocional, você usa a comida como um conforto, como um lugar de segurança para confortar esse estado emocional complicado. Por quê? Porque você não aprendeu a sentir e a gerenciar suas emoções. E também você não entendeu ainda tudo aquilo que está sendo gatilho para você, que provavelmente está ligado lá no seu merecimento, alto valor, etc. Esse é um trabalho profundo. Eu faço esse trabalho, mas indiretamente a Brisa também acaba fazendo, porque ela ajuda muito nisso. Mas aí vamos lá. A pessoa foge para a comida. Qual que é a tendência da pessoa depois de ter uma crise de compulsão alimentar? Ela pensa: ai, meu Deus, eu comi demais, eu não deveria ter tido essa crise de compulsão. Agora eu vou me restringir mais, vou fazer um jejum, vou pular refeições, vou me proibir mais ainda, tá?
Então, o que acontece? Esse ciclo de restrição, de privação e de autocrítica é muito pesado para a mulher e ela não aguenta. Aí, de repente, ela vai lá e ela ataca o doce, ela ataca a comida. Só que quando ela vai comer e ela ataca, ela já tá se culpando, ela já tá se criticando de novo. E aí ela come até acabar o mundo. E aí, depois disso, ela entra no processo de culpa, privação, compulsão. Culpa, privação, compulsão. Culpa, privação, compulsão. E ela entra num ciclo. Num ciclo que se retroalimenta. Às vezes a pessoa tem um gatilho, tem uma crise de compulsão, na sequência ela tem culpa e ela já entra numa outra crise de compulsão. Ou ela começa a comer descontroladamente e à medida em que ela come descontroladamente, ela já está se culpando, ela já está se criticando, o que faz ela comer mais ainda. Porque o que leva a pessoa para a comida é um estado emocional difícil. Então, qual que é a solução para você quebrar esse ciclo autodestrutivo? Você precisa parar de se culpar, você precisa parar de se criticar e você precisa ser autocompassiva com você mesma. Não tem outra solução. Agora, a cura do transtorno, ela demora mais tempo. É todo um trabalho que precisa ser feito. Não é algo assim, do dia para a noite. Mas você precisa começar a se tratar melhor. Você precisa parar de se criticar, de se punir e de ficar se privando e se criticando. Tá tendo uma compulsão alimentar? Começa a conversar com você. Não tem problema. Isso não é culpa sua. Isso é um transtorno. Você não escolheu estar fazendo isso. Fique tranquila. Não tem problema. Não vou colocar você num jejum absurdo, nem para ir correr 3 horas na academia e nem vou te privar de comida. Você tá tendo a crise de compulsão? Come com calma, come tranquila. Eu estarei do seu lado, uso o seu racional para falar com você. Eu estou aqui com você. Isso é um transtorno, não é culpa sua e eu não vou te punir por isso. Eu não vou te punir por isso. E aí, automaticamente, você vai ver que você vai começar a comer mais calmo, você vai começar a comer mais tranquila, e você vai conseguir até mesmo parar. E aí o ciclo, quando você começa a fazer esse trabalho de autoacolhimento, de autoaceitação, de autocompaixão e parar de ficar se criticando e se punindo tanto, os ciclos, as crises, elas vêm em ondas. As ondas começam a ficar cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores. Certo? Não é isso. Tanto que, assim, essa compulsão, ela também é um sintoma de algo que precisa ser olhado, né? Então, tipo assim, tem gente que quer tratar a compulsão olhando para a compulsão. A compulsão é um sintoma. Ela não é o problema. E muitas vezes, eu quero saber como é que é a sua relação com a sua criança interior. Às vezes, essa compulsão, ela está mostrando uma criança ferida com coisas que precisam ser olhadas, acolhidas e resolvidas. E aí, essa criança vem e come tudo que ela quer, porque ela não tá bem, e aí você vai lá e coloca ela de castigo. Você vai colocar ela de jejum. Ou então você começa a falar, não é assim que faz, você, entendeu? Então, tipo assim, isso mostra muito, em vários momentos das nossas vidas, como a nossa criança interior precisa ser olhada, acolhida, ouvida, porque tem comportamentos que nós temos, principalmente incontroláveis, que carrega muito do inconsciente. O inconsciente tá o quê? Aquela bagagem que você foi guardando dos anos da sua vida que você precisa começar a tentar trazer para fora. Tem muito da nossa criança interior nesse inconsciente. Você tem um algoz ali, que é a sua própria mente, que te critica, te pune, te coloca para baixo o tempo todo. Esse algoz gera um estado emocional muito difícil em você, porque pensa em alguém aqui na sua cabeça, que é você mesma, se criticando, se punindo, se proibindo, se controlando o tempo todo. E aí, você quer fugir desse estado emocional, porque você não dá conta de processar isso. Aí você foge para a comida, que é teu consolo, certo? Então, qual que é a saída? É você pegar esse algoz e chibatar mais ainda essa pessoa. Para pra pensar. Ou é você começar a mudar essa voz e falar, tá tudo bem, eu estou aqui com você. Isso é um transtorno, sabe? É você começar a mudar essa voz. Você precisa de ajuda. Tem coisas que você não vai conseguir sozinha, entendeu? Só que como a gente quer resolver as coisas para ontem, a gente acha que se chibatando mais, se criticando mais, se restringindo mais, se punindo mais, vai mais rápido. Que é o padrão de educação que nós fomos criados, que nossos avós foram criados, que nossos bisavós foram criados. Que era um padrão de educação muito repressora, muito opressora, certo? A gente veio desse padrão de criação, e aí a gente vem com isso, sabe? Não é uma educação neurocompatível, positiva, amorosa, compassiva, acolhedora, motivadora, inspiradora. Não. É opressora, crítica. Então, esse modelo de educação vem nos levado a ter N distúrbios. Não só. Compulsão é um que manifesta em alguns tipos de pessoas que usam a comida como uma válvula de escape. Mas outras pessoas usam outras coisas como válvula de escape. E aí a gente vê os N tipos de doenças mentais e transtornos que a gente tem hoje. Tudo advém o quê? Desse diálogo interior altamente crítico,
que eleva o bendito do nosso cortisol, que acaba com a saúde da mulher e nos envelhece e dá esse tanto de outros problemas aí. É isso. Perfeito. Perfeito, perfeita live. Só tenho que agradecer pela aula de hoje. As meninas vão ficar muito satisfeitas lá dentro da comunidade, da academia. E é isso, Poliana, gratidão. Não tem nem como te agradecer. As meninas gostaram muito aí, né? Gratidão a quem participou ao vivo, mandou mensagem aqui para nós. Peguem essas dicas da Poliana, coloquem em prática. Quem não segue ela ainda, vai lá e segue ela no perfil dela. Dentro da academia, eu vou deixar o perfil da Poliana na descrição, que aí para quem não segue ela